Eu tenho dito assim, nós estamos vivendo um tempo, e se ainda não estamos, vamos entrar nesse tempo, onde o que vai garantir que nós não nos percamos, que nós não sejamos enganados, que nós não sejamos ludibriados, é o conhecimento da verdade. Porém, o que é a verdade, né? A verdade, ela pode ser relativa, né? Já ouviu falar assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, respeito a sua, respeito a minha, aquela conversa toda. Mas a verdade, queridos, que existe só uma verdade. A verdade que é verdadeira é a palavra de Deus. Santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. João 17:17. Então, queridos, eu preciso conhecer a palavra. Conhecendo a palavra, eu estou conhecendo o verbo, o Cristo, né? Porque Ele é a palavra, Ele é o pão da vida, né? Ele é o próprio verbo. Tá? Então, queridos, eu consigo me proteger, né? Porque se eu me deixar ser levado por rumores, por mídias, por palavras persuasivas, eu vou ser facilmente manipulado, facilmente ludibriado, facilmente conduzido, né, por aquilo que vejo, aquilo que eu ouço, mas por aquilo que me é revelado, queridos. Então agora eu estou protegido. Então por isso que nós temos estudado a palavra de Deus, e hoje nós estamos no capítulo 31, lembrando que o livro de Gênesis, né, ele tem 50 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu até lembrar aqui, gente, que eu não lembro, né? Para não falar besteira. Já pensou? Está aqui ensinando, 50 capítulos, tá certo, viu? Minha memória não está tão ruim assim. Então nós já estamos no capítulo 31, faltam 19, e acabando o livro de Gênesis, muito possivelmente nós vamos começar a estudar um livro do Evangelho, tá? Não sei se Mateus, Marcos, ainda vou pesquisar melhor, orar um pouquinho e pedir um direcionamento. Creio eu, né? Até lá tudo pode mudar. Mas enfim, porque é muito importante nós estarmos habilitados, né? Eu acho que o livro de Gênesis vale muito em seus efeitos, porque diz respeito a princípios, à origem, ao início da população, as quedas humanas, as falibilidades, é isso? Não. Enfim, ao lado falível ou falho das pessoas, das organizações, da própria família, enfim, do casamento, das pessoas, do marido, da esposa, as falhas, porque às vezes a gente introduzem na nossa mente que existe possibilidade de não haver falhas, e não é aí que está. Talvez a nossa grande falha ou nossa grande insensibilidade acerca disso. O problema não é quem falha. Você já viu um ditado assim, fala assim, só não erra quem não faz. E isso tem muita verdade, porque é verdade. Quem não faz nada não vai errar, não faz nada. Agora, quem está em constante movimento, é óbvio que vão haver falhas. Vão haver ganhos, vão haver percas, vão haver lucros, vão haver percas, mas enfim, tá? A pessoa está se movimentando. Então, assim, o mais importante do que nós temos medo das nossas falhas, nós temos medo dos nossos erros, ou das coisas que podem nos acontecer, né? O pior de tudo isso é nós não estarmos em movimento. Por isso que as pessoas em depressão morrem. Por isso que as pessoas que estão deprimidas estão perdendo a vontade de viver. Porque na verdade elas diminuíram o quê? O movimento delas. Elas estão sem razão, sem motivo. Elas não sabem o seu destino. Nós temos um destino. Nós devemos prosseguir. Nós estamos indo para a nossa Canaã celestial. Nós estamos indo para os braços do Pai. Nós estamos indo para o braço do noivo, da noiva. A noiva que a igreja está indo para o braço dos noivos. Queridos, nós temos uma família para cuidar, nós temos uma sociedade para construir, nós temos valores para pregar nessa sociedade, combater bom combates, guerra. Gente, nós temos tanta coisa para fazer que não dá tempo para pensar em parar, em desistir ou em ficar triste, né? Se você não tem muita coisa, vem comigo que eu tenho muita coisa eu posso te dar muitas tarefas aí para você ficar dias e dias trabalhando. Então, a palavra de Deus para nós hoje é essencial para nos manter no prumo, no eixo, tá? Então, nós vamos ver aqui que Gênesis capítulo 31, eu vou tentar pontuar Gênesis 31 de uma maneira que a gente possa organizá-lo, né? Eles são vários versículos, tem 50 e poucos versículos, 55 versículos, mas ele se divide basicamente em três partes, né? Quando Jacó, então foge do seu sogro, né? Ou pega a sua família e quer ser retirado ali onde o seu sogro mora, né? Onde ele está ali habitando já há alguns anos, aproximadamente 20 anos, porque 7 anos trabalhou por Raquel e entregaram Lia, né? Depois mais 7 por Raquel.
e depois mais 6 pelos seus rebanhos. E depois então vemos uma parte onde o Labão, ele foge de Labão, e Labão vai e persegue Jacó. E depois onde eles se encontram, após 7 dias de viagem, de Labão alcança, Jacó e sua caravana, após 7 dias de viagem de Labão, atrás de Jacó, e eles fazem então um acordo, para haver paz. Mas o que eu quero chamar a tua atenção então aqui, vamos começar uma leitura rápida, não vamos ler todos os versículos, mas eu quero que depois você pare e medite nesse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1, preste muita atenção. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo. O que aconteceu? Jacó para e ouve o que os filhos de Labão, seu sogro, estavam dizendo. E preste muita atenção, então observe que aqui é uma fofoca interna, uma conversa interna, e é um problema que começa a surgir agora dentro da própria família. O que esses filhos de Labão, com os irmãos de Lia e de Raquel, estavam falando acerca de Jacó? Abre aspas, Jacó tomou tudo o que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Gente, a gente não precisa nem fazer parte da família dele para saber que isso aqui não é uma verdade. A gente só lendo a história, a gente já vê que ele chegou com uma mão na frente e outra atrás. Tá? O fato dele ter prosperado, é que na mentalidade humana, se vê, desde essa época já existe uma mentalidade assim. Se a pessoa cresceu, se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa foi bem sucedida, então é porque ela é ladrão, é porque ela roubou. Ainda mais se foi em pouco tempo. A pessoa chegou ontem aqui com uma bicicleta, agora está andando aí, sei lá, de BMW. Ladrão, traficante. Por quê? Não é concebível na cabeça das pessoas, que Deus possa nos prosperar rapidamente, num curto espaço de tempo, por ser fiel a Ele e a sua palavra. Qualquer pessoa que vai crescer num espaço curto de tempo, quando eu digo curto, porque foi curto, irmãos. Aqui 20 anos é curto, não é muito tempo não, 20 anos. Para ter a riqueza, a fortuna, a expansão que ele teve, foi curtíssimo. A pessoa já fica pensando besteira. Agora, o que a pessoa não sabe é o quê? É que não foi a pessoa, Jacó, em todas as suas habilidades, mas foi quem estava com ele. Por isso que muitos de nós, irmãos, nós não nos preocupamos em ter as nossas habilitações, e devemos ter, nossas faculdades, nossos MBAs, nossas pós-graduações, nossos doutorados, nossos mestrados. Isso, não há dúvida, é a nossa parte, ok? Mas, de nada valerá isso, se nós não tivermos Deus conosco. E em contrapartida, às vezes você vê, uma pessoa que mal estudou na vida, ali monta ali uma loja de carro, qualquer coisa assim, um comércio assim, daqui a pouco expande, cresce, uma transportadora, e fica riquíssimo, e às vezes não tem nem o segundo grau, mas ele tem uma fé no coração dele, e ele tem a confiança dele em Deus, que Deus posiciona ele. Então, queridos, não podemos andar nem pendendo para um lado totalmente, e nem nós devemos ter aqui um equilíbrio, porém sabendo que a nossa bênção vem de Deus Pai, ok? Então observe que aqui os filhos de Labão estavam, Jacó ouve os filhos falando, ali os parentes, os cunhados, falando assim, puxa, você viu o que Labão fez? Labão roubou nosso pai, olha quanto que ele cresceu, olha como ele prosperou. Lembra quando ele chegou aqui? Ele não tinha nada, e agora olha só, ele tomou tudo. Só que olha a expressão que ele usa, ele tomou tudo. Por que tudo? Porque Labão, queridos, Labão cresceu muito as coisas de Labão, só que de Jacó cresceu mais ainda. Então olha só, versos 2, Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma, já não era mais a mesma atitude. O Senhor disse a Jacó, então agora Deus precisa vir interferir e posicionar. Observe que os movimentos de Jacó são movimentos de obediência ao que Deus fala. Então agora a gente vê lá atrás onde Jacó então sai do meio da sua família, sai lá do leito da sua mãe e do seu pai, fugindo do seu irmão, direcionado por uma palavra ali da sua mãe e do seu pai, para que procurem aqui a família de Labão, para que eles se casem, enfim, até que diminuísse a ira lá do seu irmão Esaú. E agora nós vemos o que? Versículo 3, então Deus falando com Jacó, e o Senhor disse a Jacó, abre aspas, volte para a terra de seus pais e seus parentes, e eu estarei com você. Observe então, Deus dando o quê? Uma direção clara, volta agora lá para a terra do teu pai, Isaac, Rebeca, dos seus parentes, porque eu estarei com você. Talvez aqui a palavra mais importante para Jacó foi essa última parte,
que diz, né? E eu estarei com você. Queridos, porque não importa para onde Deus nos envie, se Deus estiver conosco, você pode estar parado em casa agora, você pode estar trabalhando, você pode estar viajando, você pode estar do outro lado do mundo. Se Deus está com você, queridos, é o que é suficiente, é o que necessitamos nesse momento. Você pode estar em dívida, você pode estar num monte de situações. Se Deus estiver com você, eu quero que você receba no teu espírito essa palavra. Tudo vai dar certo, entendeu? Por outro lado, você pode ter toda a segurança que este mundo pode propor a você. Se Deus não está com você, você vai ver que essa segurança de nada valerá, tá? Versículo de número 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia, suas esposas, para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Eles disse: vejo que a atitude do seu pai comigo não é mais a mesma, mas o Deus de seu pai o Deus de meu pai tem estado comigo. Novamente reforçando, né, a presença do Eterno com ele. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Queridos, 10, sabe o que é isso? 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu, quem que não permitiu? Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Tá? Se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listra. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento tive um sonho e vi que os machos Vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e emalhados. Ao anjo de Deus, o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel. Porque o Deus de Betel aqui, irmãos, ele faz lembrar que lá em Betel ele teve um encontro. Lembra que ele viu a escada, os anjos subirem e descendo, e ali ele faz um voto com Deus. Daí Deus está falando assim: eu sou o Deus de Betel. Ele está lembrando Jacó: Jacó, tudo isso aqui é porque nós temos um pacto, nós temos uma aliança. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Cada vez que você lê na Bíblia, fala que ungiu uma coluna, erigiu uma coluna, levantou, tá? Tem a ver com testemunho, tem a ver quase com uma assinatura de um contrato. Tá? Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal de novo, então reforçando agora a vontade de Deus. Então entenda alguma coisa, agora já não era mais vontade de Labão, não era de Jacó, não era das esposas, era a vontade de Deus. Ele apenas estava compartilhando com as suas esposas. Aqui nós temos uma lição importante também, a importância de nós compartilharmos o que Deus fala conosco, com as nossas esposas, né, para também pacificar o coração delas, para também, né, receber a anuência delas, a confirmação através delas, não, né, dela, né, no caso dele aqui é delas, mas nossa é dela, tá, gente, só um, tá bom? Versículo 14, Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras, não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos, portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou, né? Ou seja, estamos com você, Jacó, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Primeiro elas fazem toda uma defesa, né? Por acaso, né, o meu pai ele enriqueceu com a gente, ele recebeu, só que ele gastou tudo que ele recebeu, né? Quando ele usou até o termo assim, ele nos vendeu, né? Tá? Então elas dão então a anuência, né? Tipo assim, não, faça tudo o que Deus tem mostrado para você e ordenou para você, Jacó. Então Jacó juntou os seus filhos e suas mulheres a montar nos cavalos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que haviam acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, casa de seu pai Isaque. Então Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do Canaã. Agora, queridos, tem coisas que a gente não consegue entender, né? As mesmas esposas que falam, faz aquilo que Deus está ordenando para você, tal. Agora a gente vê ele saindo e Raquel rouba os ídolos. Sabe o que são os ídolos? As imagens, sim, do seu pai. O seu pai era um idólatra, o seu pai tinha algumas imagens, né? Imagens sempre, né? Até hoje, são objetos de valor,
né? Tanto valor espiritual, sentimental e financeiro. As imagens são caras. Naquela época não é diferente. Ela rouba, Raquel rouba as imagens do pai dela, né? Que são os ídolos do pai dela. Né? Versos 20, foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Enganou em que sentido? Jacó enganou. Que falei Jacó enganou, não é a impressão que ele roubou, né? Eu também. Não, quem roubou foi Raquel. Enganou no sentido assim, ele não sabia que ele ia partir, que ele ia embora, então ele espera o seu sogro tosquear as ovelhas, ó, junta a sua família, seu rebanho, né, tudo que ele tinha, põe nos camelos e ó, vaza, sem falar para ninguém. Então enganou nesse sentido, de não avisar, tá? Fugindo sem lhe dizer nada. Verso 21, ele fugiu com tudo que tinha e atravessando o Eufrates foi para os montes de Gileade. Tá? Então agora, irmãos, começa do versículo 22 até o versículo 42. Então a perseguição, Labão, então, né, perseguindo a Jacó, né? Conta aqui a história onde, quando eles, após 7 dias de viagem de Labão, então eles alcançam a caravana de Jacó, né? Labão, imagina, bem bravo, fala assim, o que você fez, né? Por que não falou que ia sair? Eu teria feito uma festa, queria ter beijado os meus netos, queria ter beijado minhas filhas. Conversa fiada, mas tudo bem, é o que ele argumentou. Com quem disse, você está agindo mal comigo, né? O que eu te fiz, coisa desse tipo assim. Enfim, né, queridos, eles eles procuram fazer aqui, em vez de guerra, fazer paz, tá? Ele fala, olha, você alterou o meu salário por 10 vezes, né? O versículo 41 diz assim, foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário, tá? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, se Deus não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Você ia dar um belo de um chute no meu traseiro, para não dizer outra coisa, né? E ia me mandar com uma mão na frente e outra atrás, que nem dizem. Mas Deus viu o meu sofrimento, o trabalho das minhas mãos, e a noite passada ele manifestou a sua decisão. Ou seja, o que eu fiz foi porque Deus mandou eu fazer. Enfim, queridos, no verso do 43 então em diante, ao 55, diz assim, Labão respondeu a Jacó, as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, ponto. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e colocou-o em pé como coluna, lembra que eu falei para você que serve como testemunho? E disse aos seus parentes, juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e amontoaram, depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saduta e Jacó o chamou Galeade, né, que a gente sabe que é Gileade. Labão disse, este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeade. Foi também chamado Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie. Mispa também significa torre de vigia. Então, que o Senhor nos vigie, que o Senhor seja testemunho desse acordo que nós estamos fazendo aqui. A mim e você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é a testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó, aqui estão esses montes de pedra e esta coluna que coloquei entre mim e você, são testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome e temor do seu pai Isaac. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos, suas filhas, abençoou e depois voltou para a sua terra. Então aqui nós vemos aqui uma transição, a saída de Padã Arã, de Jacó. Agora, lembra que ele chegou sozinho e agora ele sai com uma família, ele sai com uma herdade, ele sai com um rebanho, ele sai 20 anos mais maduros, tá? E agora retornando então, tá? E ele sai ali bem uma tensão com a família, tá? Porém ele está seguindo uma direção de Deus. Deus fala assim, olha, chegou o momento onde você deve sair daí. Entendamos uma coisa, irmãos, às vezes a gente não entende, né? Deus é família, Deus criou, tudo começou com uma família, Deus começa com Adão, com Eva, uma família,
né? E de repente a gente vê momentos onde Deus fala assim: agora deixa teus pais, né? Deixai teu pai e sua mãe e vai viver uma só carne. Fala para Abraão, né? Sai do meio da tua parentela, né? Gênesis 12, vai para um lugar onde eu vou te mandar, né? Tipo, sai do meio da sua família. Daí a gente vê agora Jacó lá no meio da sua família, Isaac, e Deus de uma forma fala assim: agora você vai sair da tua família, que vai para outro lado da tua família, né? Bem longe, né? Daí ele vai constituir família ali, e agora Deus fala: deixa agora ali, vai para, tá? Mas em tudo isso, o que eu estou querendo dizer? Não é que Deus tem uma regra, ou que Deus quer fazer uma regra, não. É como nós precisamos confiar em Deus, porque Deus sabe, né, aonde nós devemos estar e o tempo, neste tempo, onde você precisa estar. Há tempo que o seu lugar é ao lado da sua família. Há tempo que o seu lugar, né, é deixando a sua família ter a família deles, né? É o tempo de você deixar que a sua família, né, gere a sua própria família. Então, queridos, Deus ele está cuidando de tudo. Por que isso? E por que tudo isso? Porque na verdade sempre há correlação, né, com a igreja e conosco hoje. Deus, você já teve sensação assim: puxa, parece que Deus me esqueceu, né? Deus é meu pai, há momentos assim que eu me sinto tão próximos dele, Deus me abençoa tanto, eu sinto Deus comigo, de repente parece que Deus me esqueceu, parece que Deus me abandonou, parece que Deus me deixou, parece que eu estou me sentindo sozinho, parece que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Você já passou por sentimentos como esse? Tá? O que é senão, né, Deus dizendo para nós: olha, você nunca ficou sozinho, eu nunca te deixarei, mas eu preciso permitir que você também faça algumas conquistas, que você também se desenvolva, que você avance por si mesmo, obedecendo a minha palavra. Então, queridos, eu creio que um texto como esse, ele fica por muitos ensinamentos, mas dentre eles, tá, o Senhor dizendo para nós assim: lição número 1, né, a sua vida sempre vai prosperar e crescer se eu estiver junto com você. Lição número 2, tá, você precisa, tá, fazer a sua parte e bem feita. Lição número 3, tá? Esteja atento não ao que você tem e ao que você conquistou, e sim a quem está com você e o que ele está dizendo, tá? Porque às vezes a gente tem aquela sensação de autorrealização: não, agora estou realizado, conquistei meus rebanhos, conquistei a minha família, conquistei o meu território, agora eu posso, né, fixar minhas tendas aqui e acho que tudo acabou, que parou por ali, não preciso de mais nada, né? Mas eu preciso estar atento à voz de Deus, porque senão algumas coisas começam a conspirar ao meu redor. Observe que tudo começou com os cunhados, né? Num comentário dos cunhados, dizendo assim: olha, né, você está vendo como Jacó enriqueceu, como Jacó cresceu, tudo às custas do nosso pai. Você já viu, gente, pessoas que às vezes só têm noção de um lado da história? Aqueles meninos estavam vendo um lado da história, mas será que eles estavam vendo o outro lado da história? Que Jacó foi enganado pelo pai dele, que Jacó trabalhou 14 anos para pagar, né, as filhas, que foram literalmente vendidas, porque foi colocado um preço, ainda que de anos, mas foi colocado um preço, foi vendido, né? Depois, né, os rebanhos, trocou 10 vezes o acordo, uma hora era malhado, outra hora era salpicado, outra hora era vermelho, outra hora, né, e sempre Labão tirando, né, os machos, né, fecundos, tirava do rebanho para não gerar listrado. Então, só que Deus fazia que gerasse, ou seja, se Labão falasse assim: olha, acordasse amanhã, hoje é só as pretas que é tua, só ia nascer preta, né, hoje é as amarelas, nem tem amarela, mas ia nascer amarela, porque Deus estava com ele. Eu não precisava de uma fórmula mágica, era Deus estava com eles, queridos, tá? Outra coisa, nós vemos no texto, nós não lemos, mas no texto diz que Jacó fala assim: olha, eu nunca fui injusto com você, até os animais que eram mortos por animais, eu nunca cobrei de você, Labão, eu pagava, eu ficava com o ônus, eu ficava com o prejuízo. Então, se eu estou abençoado, é porque Deus me abençoou, eu nunca lhe tirei nada. Ele fez questão de mostrar que, porque Jacó, irmão, já tinha tido a experiência de roubar uma bênção lá atrás. Jacó aqui já estava num processo, tá, de restauração na sua vida, né? Então ele entendia as necessidades, que não poderiam mais agora ser enganador, ladrão, né, avarento. E outra lição que eu tiro desse texto é o seguinte, tá? Tudo começou por ganância, por poder e por dinheiro. Olha o que ele está tirando dos nossos pais, né? Os irmãos, os cunhados falaram. Queridos, muito cuidado, tá? Não se permita, né, que o seu coração tenha tanto amor ao dinheiro a ponto de você perder a sua família, perder os seus filhos, perder, né, a sua esposa, o seu esposo e assim por diante, tá bom? Queridos, e para encerrar,
e que você possa sempre ser dirigido pela revelação de Deus. Deus disse a Abraão: está na hora de você voltar para os seus pais, está na hora de você voltar para a sua terra. O Espírito Santo está dizendo para nós hoje: está chegando perto de vocês voltarem para casa, está chegando perto de vocês voltarem para o Pai de vocês, está chegando perto, Jesus está voltando, né? As coisas estão se encaminhando, se prepara para a viagem, se prepara para voltar para casa, tá? Então, queridos, o maior valor que você pode ter hoje, tá? É estar caminhando com Ele, tá bom? E olha, não vou nem falar no que Raquel fez, né, gente? Né? De pegar o ídolo, de roubar o ídolo do pai, né? Isso aqui daria uma outra história, uma outra pregação, um outro contexto que a gente poderia abordar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, queridos, né? Que Jesus esteja abençoando a cada um de vocês, a vida de vocês, que vocês tenham uma quarta-feira abençoada, né? Lembrando aí agora que mudou os decretos aqui, pelo menos em Curitiba, né? Muitos segmentos voltam a trabalhar, né, graças a Deus, né, de forma regulamentada, né, a igreja, né, está seguindo um regulamento estadual que permite, por ela ser, né, considerada essencial, né, estão tentando derrubar isso, né, alguns juízes estão tentando derrubar isso, né, caracterizando a igreja como não essencial. Se isso acontecer, a igreja volta a fechar, mas porque não derrubaram ainda essa lei, então a gente, como essencial, pode sim, né, funcionar, cultos presenciais, né, tendo, né, o cuidado de não ultrapassar 30%, as medidas de distanciamento, máscara, e restringindo a presença de crianças abaixo de 12 anos e de idosos acima de 60 anos, tá bom? Mas então, enfim, seguimos adiante nas lives presencial, porque agora não há tempo de nós pararmos essa batalha, temos que prosseguir, porque há uma palavra sobre as nossas vidas, né? Que é a hora de nós voltarmos para casa, tá bom? É hora de você voltar para Jesus, é hora de você voltar para Deus, entregar sua vida para Ele e se apegar com Ele. Deus abençoe todos vocês, um beijo grande no coração. Não vou citar o nome de todos para não, né?